Saudações a todos que acompanham o Observatório do Agro. Hoje vamos direto a um ponto que tem gerado muita conversa e bastante preocupação no setor. Como é que a reforma tributária vai mexer com o arrendamento rural? É um tema complexo, viu? Cheio de detalhes. Sem dúvida. É uma mudança estrutural e com potencial para alterar significativamente a forma como proprietários e arrendatários negociam, como operam no dia a dia. Os impactos, vão muito além do cálculo do imposto em si. Exatamente por isso, aqui no Observatório do Agro, nós decidimos fazer uma análise um pouco mais aprofundada. E para nos guiar, vamos explorar as ideias de um artigo muito oportuno publicado recentemente lá no LinkedIn por Leonardo Amaral. Ele é advogado especialista em tributação no agronegócio, sócio do Amaral e Mello Advogados. Ah, sim. Conheço o trabalho. O título do artigo já é bem direto. Arrendamento rural na reforma tributária. O que todo proprietário e arrendatário precisa saber. É um artigo detalhado, sim. Ele faz um bom trabalho em mapear o cenário atual e principalmente projetar as mudanças que estão por vir com a reforma nesse contrato tão específico do agro. E a nossa meta aqui é justamente essa: desembrulhar a análise do Leonardo Amaral. Queremos entender o que realmente muda com a chegada do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, e da CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. Essa dupla, que promete unificar vários tributos. Exato. Quais são os riscos, as novas obrigações e as consequências práticas, tanto para quem é dono da terra quanto para quem arrenda para produzir? Vamos investigar como o IBS e a CBS entram nesse cenário específico do arrendamento que até hoje parecia para muitos um pouco mais simples do ponto de vista tributário. Ótimo. Então, para todo mundo ficar na mesma página, acho que é importante a gente recapitular como as coisas funcionam hoje, antes da reforma valer de fato. O Leonardo Amaral, no artigo, ele começa justamente por aí, contrastando arrendamento e parceria agrícola. Qual é a diferença fundamental no tratamento fiscal atual que ele ressalta? Esse é o ponto de partida essencial que ele estabelece. Embora os dois sejam contratos agrários, lá do Estatuto da Terra, a tributação deles segue caminhos, totalmente distintos. O arrendamento, pela ótica fiscal de hoje, ele é tratado como uma espécie de aluguel, simplesmente. Um aluguel da terra. Isso. Para o proprietário pessoa física, que, segundo o Amaral, é a grande maioria dos casos, a receita que ele recebe vai direto para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, o IRPF. Certo. E a tributação é pesada. Segue a tabela progressiva, que pode chegar até 27,5%. E o pior, incide sobre o valor bruto. Ele não pode deduzir despesas da atividade rural. Nossa, 27,5% sobre o bruto, sem tirar nada. Exato. Basicamente, a preocupação fiscal desse arrendador hoje se resume ao IRPF. Pagar o imposto sobre o que recebeu. Entendi. Recebeu, calcula o imposto sobre o total. E no caso da parceria agrícola, como é que fica? Aí a situação é bem diferente. A parceria, ela é vista como atividade rural para as duas partes. O parceiro que dá terra, o outorgante, e o parceiro que explora, o outorgado. Para os dois. Sim, o resultado tributável é apurado de outra forma. Para pessoas físicas, se usa o livro caixa da atividade rural. Ali você confronta as receitas com as despesas necessárias para a produção. Tipo custo de insumo, mão de obra. Exatamente. O imposto incide sobre o lucro líquido que foi apurado, não sobre a receita bruta. E, claro, respeitando os percentuais de participação que estão definidos lá no contrato de parceria. E o Leonardo Amaral demonstra no artigo que essa diferença resulta num custo fiscal, muito discrepante. Ele menciona exemplos, Mesmo para empresas no lucro presumido, o arrendamento pode chegar a 14,53% de carga tributária, contra 6,73% na parceria. Uma diferença brutal. E qual a consequência direta disso no campo que ele aponta? Olha, uma consequência quase inevitável e, infelizmente, bastante disseminada. A prática de maquiar contratos. Muitos estruturam operações que são, na essência, puro arrendamento, mas dão a elas a forma jurídica de parceria agrícola. Com o objetivo claro de pagar menos imposto. Exato. Ele observa que essa prática até ganhou mais força depois de 2007, quando umas mudanças na lei
permitiram adiantamentos com valores pré-fixados na parceria, o que deixou ela superficialmente mais parecida com arrendamento. Mas essa engenharia contratual, imagino, não deve ser isenta de riscos. O que o Amaral alerta sobre isso? Ele alerta e com bastante ênfase, destaca que a Receita Federal está assim cada vez mais equipada para cruzar informações. A gente está falando de nota fiscal eletrônica, dados de georreferenciamento, movimentações financeiras que o banco informa. Tudo interligado. Tudo. A capacidade de identificar essas simulações aumentou muito, e caso a fiscalização pegue essa maquiagem, a defesa fica extremamente complicada. Ele usa até uma expressão forte, diz que vira um verdadeiro abacaxi para o contribuinte se defender. Complicado mesmo. Ele também observa uma tendência, citando especificamente Rio Verde e Jataí, lá em Goiás, de organizar o patrimônio rural em holdings. Aquelas estruturas empresariais, né, muito usadas para a gestão de patrimônio familiar, planejamento sucessório. Mas ele ressalta, mesmo nessas holdings, a diferença tributária entre arrendamento e parceria continua sendo um fator super relevante. Entendido o cenário atual, então, com as complexidades e os riscos dessa simulação. Agora, vamos projetar o futuro. Com a reforma tributária começando a valer ali a partir de 2026, o que de fato muda? Como o IBS e a CBS, essa nova dupla aí, entram na equação do arrendamento, segundo a análise do Leonardo Amaral? Bom, a transformação central é esta. O valor que o proprietário recebe a título de arrendamento vai passar a compor a base de cálculo do IBS e da CBS. Ah, então não é mais só o imposto de renda? Não mais. O dono da terra, que já se preocupava com o IRPF se for pessoa física, ou com o IRPJ, CSLL se for empresa. Agora vai ter que lidar também com essa nova tributação, o IBS e CBS, sobre o valor do arrendamento. E essa nova obrigação de pagar IBS e CBS sobre o arrendamento vale para todo mundo, para todos os proprietários. Aí tem uma diferença importante na regra que ele detalha. Pessoas jurídicas e pessoas físicas são tratadas de forma diferente. Para os proprietários que são pessoas jurídicas, como as holdings rurais que a gente mencionou, a regra é direta. Serão contribuintes do IBS e CBS sobre essa receita de arrendamento. Ponto final. Não tem exceção. E para as pessoas físicas? Que são a maioria, como você disse. Pro proprietário e pessoa física, a situação é mais específica. Ele só vai ser considerado contribuinte do IBS e CBS se cumprir 2 requisitos e tem que ser simultaneamente. 2. Quais são? Ambos são relativos ao ano anterior. Primeiro, ter tido receita bruta com arrendamentos superior a R$240 mil. Esse valor deve ser atualizado anualmente, claro. Certo. Receita acima de 240 mil. E o segundo? O segundo requisito é ter arrendado mais de 3 imóveis distintos. Ah, então não basta só ter a receita alta, tem que ter os 2. Exatamente. Precisa atender aos 2 critérios juntos para ser tributado pelo IBS e CBS no arrendamento. Se faltar um deles, a pessoa física fica isenta dessa nova tributação. O artigo do Amaral traz exemplos para facilitar o entendimento dessa regra dupla, né? Acho que vale a pena a gente repassar rapidinho para ficar bem claro. Sim, os exemplos são ótimos, bem didáticos. Ele descreve o caso do João. Ele arrenda 2 imóveis e tem uma receita anual de R$200 mil. Esse está isento, então. Isento, não atinge nenhum dos limites, nem de receita, nem de número de imóveis. Depois temos a Maria. Ela arrenda 4 imóveis e a receita total dela é de R$300 mil por ano. A Maria se enquadra, supera os 2 limites. Exato, mais de 3 imóveis e receita acima de 240 mil. A Maria será contribuinte do IBS e CBS sobre o arrendamento. E por último, tem o Carlos. Ele arrenda só um imóvel, mas deve ser uma fazenda grande, porque gera R$300 mil anuais de receita. E o Carlos? O Carlos também fica isento. Embora a receita dele ultrapasse o limite, ele não atende ao critério do número de imóveis, que é mais de 3. Como a regra exige o cumprimento cumulativo dos 2, ele não vai pagar IBS e CBS sobre essa renda de arrendamento. Entendi. Essa regra do número de imóveis nos leva direto a um ponto que o Leonardo Amaral identifica como uma potencial fonte de controvérsia, né? O que exatamente significa
Imóveis distintos. Como ele explora essa questão? Essa é uma definição crítica, porque pode incluir ou excluir muitos proprietários da tributação. Amaral explica que a legislação que criou o IBS-CBS, ele menciona a futura lei complementar, mas baseado no que foi aprovado na emenda constitucional, não trouxe essa definição de imóveis distintos. Deixaram em aberto. Exato. A definição ficou para ser detalhada em regulamento posterior, uma lei ou decreto que ainda vai sair. E essa omissão abre espaço para pelo menos duas interpretações principais. E quais seriam essas interpretações? Bom, a primeira é a que ele chama de interpretação registral. Por essa visão, cada matrícula individual lá no cartório de registro de imóveis contaria como um imóvel distinto. Então, se uma fazenda é formada por, digamos, 5 matrículas diferentes, contaria como 5 imóveis para efeito dessa regra dos 3. Entendi. Uma matrícula, um imóvel. Isso. A segunda possibilidade é a interpretação econômica. Essa já considera a unidade de exploração econômica como critério principal. É um conceito, segundo Amaral, que já é utilizado no Estatuto da Terra e também para apuração do ITR, o Imposto Territorial Rural. Ah, como a fazenda funciona na prática. Exatamente. Sobre essa ótica, uma fazenda que é composta por várias matrículas, mas que é explorada como uma única unidade produtiva, seria considerada como apenas um imóvel para a contagem daquele limite de 3. Faz mais sentido econômico, talvez. Diante dessas duas possibilidades, qual a perspectiva do Leonardo Amaral? Qual interpretação ele acha que deve prevalecer? E ele oferece alguma sugestão para os proprietários se precaverem? Ele argumenta que a interpretação da unidade econômica parece mais alinhada ao espírito da legislação agrária e também à prática que já existe no ITR. Por isso, ele acredita que essa deveria prevalecer. Mas é só uma expectativa, por enquanto. Exato. Como ainda não existe um regulamento claro e a interpretação literal por matrícula não pode ser descartada, ele sugere uma medida de cautela. Para os proprietários que têm várias matrículas contíguas, mas que formam uma unidade econômica só, ele sugere avaliar a possibilidade de unificar essas matrículas numa só. Juntar tudo numa matrícula única. Isso. Seria uma forma de se antecipar a uma possível regulamentação desfavorável ou, no mínimo, evitar discussões futuras com o fisco sobre quantos imóveis ele realmente tem para fins de IBS-CBS. Uma recomendação bem pragmática. Agora, avançando para o cálculo do imposto em si, uma vez que a gente define quem é o contribuinte, como vai funcionar a alíquota do IBS e CBS sobre o arrendamento? E o sistema de créditos para o arrendatário, que é quem efetivamente paga o valor. O artigo do Amaral traz uma notícia relativamente boa nesse ponto específico. O arrendamento rural foi contemplado com uma alíquota reduzida. Vai haver um desconto de 70% sobre a alíquota padrão de referência, do IBS e CBS. 70% de desconto? É bastante. É significativo. Na prática, a alíquota efetiva do arrendamento vai ser de apenas 30% da alíquota cheia. Ele até ilustra com um exemplo. Se a alíquota padrão for estabelecida em 26,5%, que é uma estimativa comum nessas discussões da reforma, sim, ouve-se muito esse número. a alíquota incidente sobre o arrendamento rural seria de 7,95%. Quase 8%. Isso. Assim, um contrato de arrendamento de, por exemplo, R$ 1 milhão por ano geraria um IBS-CBS de R$ 79.500 a ser recolhido pelo proprietário que for contribuinte. Certo, 30% da alíquota cheia. E o crédito para quem paga, o arrendatário? Como ele recupera esse valor que está embutido no que ele pagou? Esse é o mecanismo-chave da não cumulatividade do IBS-CBS. O produtor rural, o arrendatário, ao pagar o arrendamento para o proprietário contribuinte, ele vai receber um documento fiscal onde esse IBS-CBS vai estar destacado. Tem que ter o imposto discriminado. Exatamente. E esse valor de imposto pago, os R$ 79.500 do nosso exemplo, poderá ser utilizado pelo arrendatário como crédito. Ele vai usar esse crédito para abater o IBS-CBS que ele próprio terá que pagar quando for vender a sua produção, seja soja, milho, gado, o que for. Ah, então ele compensa na saída. Isso. No exemplo, ele usaria esses R$ 79.500 para reduzir o imposto devido na venda da safra dele. Ou seja, o imposto pago no arrendamento não se torna um custo final para o arrendatário,
mas sim um crédito a ser recuperado. Entendi o mecanismo. E o Leonardo Amaral, pensando na prática, ele oferece alguma orientação para o arrendatário garantir que esse crédito possa ser efetivamente utilizado, que não se perca no meio do caminho? Sim, ele levanta pontos cruciais de atenção para o arrendatário, coisas para ficar de olho. Primeiro, é fundamental verificar se o proprietário, pessoa física, realmente se enquadra como contribuinte do IBCBS. Ah, claro. Se ele for isento. Exato. Se o proprietário for isento, como o João e o Carlos lá dos exemplos, o valor pago a ele não vai conter IBCBS destacado e, portanto, não vai gerar crédito nenhum para o arrendatário. O arrendatário não recupera nada. Ponto importante. Que mais? Segundo, ele recomenda fortemente incluir cláusulas contratuais protetivas. Por exemplo, prever no contrato que, caso o arrendatário perca o direito ao crédito por alguma falha ou irregularidade do arrendador, sei lá, o arrendador não recolheu o imposto, por exemplo, o arrendador deverá reembolsar o arrendatário por esse crédito perdido, ou então esse valor será abatido das parcelas futuras do arrendamento. Uma proteção contratual. Isso. E terceiro, um ponto muito importante que representa uma mudança cultural, exigir a emissão de nota fiscal ao outro documento fiscal válido pelo arrendador. Hoje não se exige nota fiscal para locação ou arrendamento, mas com IBS e CBS, isso será essencial para comprovar a operação e principalmente o crédito que o arrendatário tem direito. Uma nova formalidade indispensável. Essas dicas práticas nos levam diretamente aos impactos no dia a dia, né? No chão da fábrica do agronegócio. Na parte do artigo que ele intitula Minha Visão, quais são as grandes preocupações e as consequências que o Leonardo Amaral antecipa? Ele destaca 4 pontos que ele considera críticos que merecem bastante reflexão. O primeiro é o impacto no fluxo de caixa, causado pelo que ele chama de descasamento financeiro. Descasamento, como assim? Funciona assim. O proprietário, o contribuinte, quando ele recebe o valor do arrendamento, ele vai ter que recolher o IBS e CBS, aquele 7,95% do exemplo, logo em seguida, provavelmente mensalmente. A saída de caixa para ele é relativamente rápida. Certo, ele paga o imposto logo. Já o arrendatário, que pagou esse imposto embutido lá no valor do arrendamento, ele só vai conseguir reaver esse valor como crédito financeiro meses depois, quando ele efetivamente vender a sua produção e puder compensar no seu próprio imposto a pagar. Ah, tem um intervalo aí. Exato. Um intervalo onde o dinheiro saiu do caixa do arrendatário, via pagamento do arrendamento, e ainda não voltou via crédito. Amaral usa uma expressão forte. Ele diz que, na prática, a cadeia produtiva vai acabar emprestando dinheiro ao governo a custo zero durante esse período. Nossa, isso exige mais capital de giro do produtor, então. Muito mais. Um planejamento de capital de giro bem mais apurado por parte do produtor arrendatário. É um ponto bem sensível. Imagina. Qual seria a segunda preocupação levantada por ele? A segunda é o repasse do custo e a renegociação dos contratos. O raciocínio dele é o seguinte: esse IBS-CBS sobre o arrendamento representa um custo tributário novo e direto para o proprietário da terra. Um custo que ele não tinha antes. Exato. E, diferentemente de outros setores, o proprietário rural, via de regra, não tem uma cadeia de fornecedores que gere para ele muitos créditos de IBS e CBS para abater desse imposto sobre a receita de arrendamento. Ele tem pouca ou nenhuma compra que gere crédito para compensar com esse débito do arrendamento. Faz sentido. Então, a conclusão lógica e a tendência natural de mercado que ele prevê é que o proprietário vai buscar repassar integralmente esse novo custo, o 7,95%, no nosso exemplo, para o arrendatário. Como? Simplesmente aumentando o valor cobrado pelo arrendamento. Ou seja, o preço do arrendamento tende a subir por causa do imposto. Exatamente. Isso, naturalmente, tende a aquecer as negociações de contratos, tanto os existentes quanto os futuros, e a pressionar o custo de produção para quem depende da terra arrendada para produzir. Uma consequência econômica bastante plausível, realmente. E o terceiro ponto de impacto que ele menciona? O
O terceiro é o aumento da burocracia. E ele destaca que isso vai pesar especialmente sobre o proprietário pessoa física que passar a ser contribuinte do IBS-CBS. A complexidade administrativa para ele vai dar um salto. Em que sentido? Ele vai ter que se registrar como contribuinte de IBS-CBS nos sistemas do governo, vai ter que aprender a emitir o documento fiscal exigido para essa operação de arrendamento, vai ter que apurar e recolher esse imposto todo mês via guia própria, além de entregar novas declarações acessórias periódicas que certamente virão. É quase como virar uma pequena empresa em termos de obrigação fiscal. Exatamente essa a comparação que a Amaral faz. A pessoa física, que hoje se preocupa basicamente com o carnê-leão mensal e a declaração anual de RPF, vai entrar numa lógica de obrigações mensais, muito mais próxima da rotina de uma empresa. Isso provavelmente vai implicar a necessidade de contratar serviços de contabilidade. Gerando novo custo fixo mensal para esse proprietário. Sem dúvida, uma mudança significativa na rotina administrativa e nos custos fixos dele. Entendi. E qual o quarto e último impacto prático previsto por Amaral? O quarto ponto que ele aborda é o tradicional pagamento em produto. Aquela prática super comum no campo de pagar o arrendamento com uma quantidade fixa de sacas de soja ou de milho ou arrobas de boi. Ah, o pagamento em produto. Muito comum mesmo. Pois é. Segundo a análise de Leonardo Amaral, essa modalidade tende a ficar inviável ou, no mínimo, muito mais complicada sobre as novas regras do IBS-CBS, a ponto de levar a um provável abandono dessa prática. E por que se tornaria tão complicado assim? Qual é a dificuldade que ele enxerga? Ele descreve o fluxo operacional que seria necessário. No momento em que o proprietário recebe o produto como pagamento do arrendamento, ele primeiro precisa atribuir um valor de mercado a esse produto. Depois ele tem que calcular e recolher o IBS-CBS sobre o arrendamento, aquele 7,95% calculado sobre esse valor de mercado. E tem um detalhe crucial. Qual? Esse recolhimento do IBS-CBS sobre o arrendamento tem que ser feito em dinheiro. O proprietário tem que tirar dinheiro do bolso para pagar o imposto sobre um produto que ele acabou de receber. Ah, entendi. Paga imposto em dinheiro sobre um recebimento e em produto. Exato. E não para por aí. Posteriormente, quando esse proprietário for vender esse produto que ele recebeu para uma trading, para uma cooperativa, etc., vai haver uma nova incidência de IBS-CBS sobre essa venda, agora com a alíquota aplicável ao produto agrícola, que pode ser diferente, digamos 10,6%, por exemplo. Duas tributações. Na teoria, não seria uma dupla tributação efetiva, porque nessa segunda operação, a venda do produto, ele também geraria um crédito fiscal de valor equivalente, os 10,6%. Esse crédito anularia o débito da venda. Mas o problema não é a dupla tributação em si. O problema é a complexidade e o fluxo de caixa, então. Exatamente. A alteração como um todo adiciona etapas, adiciona complexidade administrativa e, principalmente, gera um impacto muito negativo no fluxo de caixa. O proprietário tem que desembolsar o primeiro imposto, o 7,95% sobre o valor do produto recebido, em dinheiro, bem antes de conseguir vender esse produto e receber por ele. A conclusão dele é que a complexidade operacional e esse descasamento de caixa vão tornar a operação de pagamento em produto muito desvantajosa, incentivando fortemente a migração para contratos com pagamento exclusivamente em dinheiro. Uma análise bem detalhada das complicações, realmente. Bom, diante desse quadro todo de mudanças, de novos custos, de aumento da burocracia, quais são as recomendações finais, os pontos de atenção que o Leonardo Amaral deixa lá no artigo para os proprietários se prepararem? O que fazer agora? Estratégico. Para aqueles proprietários que possuem terras com múltiplas matrículas, mas que na prática formam uma unidade econômica só, ele reitera aquela sugestão: analisar a viabilidade da unificação dessas matrículas, sempre buscando assessoria jurídica especializada para isso. Certo.
Sugere também considerar eventuais reorganizações patrimoniais ou mesmo societárias, se for o caso, antes de 2026, que é quando as novas regras começam a valer de fato. Se antecipar. Exato. E para todos os proprietários, ele recomenda fortemente que façam um diagnóstico tributário completo, agora ainda em 2025. O objetivo é entender precisamente como as novas regras do IBS-CBS vão afetar a sua situação particular. Descobrir se vai ser contribuinte ou se vai ser isento. Sabe onde pisa. Isso. É crucial também reavaliar planejamentos sucessórios e estruturas como holdings familiares sob essa nova ótica tributária do IBS-CBS. E, finalmente, preparar-se para as novas obrigações acessórias, ou seja, se estruturar para lidar com a burocracia adicional que certamente virá para quem for contribuinte. Recomendações muito pertinentes mesmo. Tentando então costurar todos esses pontos da análise do Leonardo Amaral que a gente discutiu aqui no Observatório do Agro, fica bem claro que a reforma tributária não passa ao largo do arrendamento rural, de jeito nenhum. Longe disso. Ela transforma o que muitos viam como um simples aluguel de terra em uma operação fiscalmente bem mais complexa. A incidência do IBS-CBS para muitos proprietários vai trazer novos custos diretos, um aumento considerável da carga administrativa e, como a gente viu, pode até mesmo redesenhar práticas tradicionais como o pagamento em produto. Adaptação e planejamento parecem ser as palavras-chave daqui para frente. Sem dúvida. Como o próprio Amaral encerra o artigo com uma frase bem impactante: quem planeja tem futuro, quem não tem destino. Exato. A mensagem sobre a importância da proatividade diante da mudança é bastante clara e direta. O planejamento, nesse cenário, deixa de ser só uma opção e passa a ser uma necessidade real. E toda essa discussão sobre custo, complexidade, repasse do custo para o arrendatário, me faz pensar em algo um pouco além do que foi diretamente abordado no artigo. O que seria? Considerando esse cenário de maior custo e, talvez até mais importante, de maior complexidade administrativa, especialmente para aqueles proprietários pessoa física que vão se tornar contribuintes do IBS-CBS, que não têm uma estrutura de empresa, de que forma essa nova dinâmica do arrendamento pode acabar influenciando as decisões de longo prazo sobre o uso e até mesmo a posse da terra no Brasil? Será que a gente poderia ver, talvez, um estímulo a outros modelos contratuais que não um arrendamento puro e simples? Ou até algo mais estrutural? É uma excelente provocação para a gente refletir, sim. Será que essa complexidade adicional, esse custo administrativo extra, principalmente para proprietários com menos estrutura administrativa ou financeira para absorver isso tudo, será que isso poderia criar uma pressão indireta? Uma pressão no sentido de... Talvez incentivando a venda de terras para grupos maiores ou para empresas mais capitalizadas que conseguem diluir esses custos administrativos com mais facilidade. Ou, como você mesmo sugeriu, estimulando a busca por alternativas contratuais. Quem sabe a própria parceria agrícola, apesar de todos os riscos de simulação que a gente comentou, se ela não for genuína. Efeitos não planejados da lei, talvez. Podem ser. Efeitos secundários não intencionais da legislação, mas que têm o potencial de remodelar parte da estrutura agrária e das relações de produção no campo brasileiro ao longo do tempo. É, sem dúvida, algo que nós aqui no Observatório do Agro e todo o setor precisaremos observar com muita atenção nos próximos anos, conforme o IBS e a CBS forem sendo implementados e regulamentados em detalhe. Exatamente. Uma dinâmica complexa, cujos desdobramentos com certeza merecem acompanhamento contínuo. Com essa reflexão sobre os possíveis efeitos de longo prazo, a gente encerra nossa análise de hoje aqui no Observatório do Agro. Esperamos que esta discussão aprofundada sobre o artigo do Leonardo Amaral tenha sido útil para iluminar um pouco as mudanças significativas que a reforma tributária traz para o arrendamento rural. Esperamos ter ajudado a clarear um pouco esse cenário. Agradecemos a companhia de todos e até o nosso próximo encontro.